Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá. Lima Barreto, parte 1. Advertência. Encarregou-me o meu antigo colega de escola e hoje de ofício, Augusto Machado, de publicar-lhe esta pequena obra. Antes me havia ele pedido que a revisse. Se bem, com ela nada encontrasse para retocar, não me pareceu de rigor a classificação de biografia que o meu amigo Machado lhe deu. Faltam-lhe para isso a rigorosa exatidão de certos dados, a explanação minuciosa de algumas passagens da vida do principal personagem e as datas indispensáveis em trabalho que queira ser classificado de tal forma. E não só por 1880, penso assim, como também pelo fato de muito aparecer e às vezes sobressair demasiado a pessoa do autor. Aqui e ali, Machado trata mais dele do que do seu herói, julgando que tão insignificantes efeitos eram de desprezar em presença dos reais méritos do pequeno livro. Apressei-me em conseguir a sua publicação, certo de que, com isso, irei animar uma acentuada vocação literária que se manifesta, de modo inequívoco, nas páginas que se seguem. Abril de 1918. Lima Barreto. Explicação necessária. A ideia de escrever esta monografia nasceu-me da leitura diurna e noturna das biografias do Dr. Pelino Guedes. São biografias de ministros, todas elas, e eu entendi fazer as dos escribas ministeriais. Por ora dou unicamente subsídios para uma. Mais tarde, talvez escreva as 2 dúzias que planejo. Não há neste tentamen nenhuma censura ao ilustre biógrafo, nem tampouco propósito socialista ou revolucionário de qualquer natureza. Absolutamente não. Obedeci, aliás, muito inconscientemente, em começo, à lei da divisão do trabalho. E com isso, sem falsa modéstia, o digo. Fiz uma importante descoberta que o mundo me vai agradecer. Os sábios, pelas notícias que deles tenho, não tinham dado, ainda pela falta de verificação desta lei, nos domínios da biografia. Entretanto, era fácil de ver que, exigindo a ordem obscura do mundo humano, um doutor que cure e outro que advogue, forçoso era também que houvesse um biógrafo para os ministros e outro para os amanuenses. Dessa forma, somos, eu e o Dr. Pelino, uma bela prova de plena generalidade desse grande acerto científico da divisão do trabalho. Portanto, longe de ser um capricho, a publicação desse opúsculo é manifestação de uma grande e inevitável lei. A que me curvei e me curvo, como a todas as leis, independentemente da minha vontade. Crendo-me justificado, dou aqui o testemunho público de quanto sou grato àquele escritor. E se, pelo correr do folheto, pus alguma coisa da minha pessoa, a culpa, afora o meu incorrigível e elementar egotismo, cabe-me a mim somente, que não soube imitar no estilo a concisão telegráfica do modelo que adotei, e na maneira a sua superior em personalidade do relatório ministerial. Contudo, não me julgo com a verdade. Deus me livre de tal coisa, tanto mais que, tendo-me destinado a atividade bem diversa, não me afiz aos estudos que a literatura reclama. Não sei grego nem latim, não li a gramática do Sr. Cândido de Lago, nunca pus uma casaca e não consegui até hoje conversar 5 minutos com um diplomata bem talhado. Sigo, entretanto, o exemplo do severo e saudoso Lente de Mecânica da Escola Politécnica, Dr. Licínio Cardoso, que estudou longos anos a alta matemática para curar pela homeopatia. O seu espetáculo foi-me sempre fecundo. As reprovações que levei foram justas. Antes de mim, todos os que passaram saíam maravilhosamente. Depois, então, o seu julgamento é um julgamento de Minos, inflexível e reto, e que tira a sua inflexibilidade da própria ordem do cosmos. E se, nos atos da minha vida, alguma vez fui justo, devo-lhe a ele, só e unicamente ao seu exemplo, que tive sempre diante dos olhos durante a minha adolescência atribulada. De joelhos, rendo graças à minha estrela por ter encontrado na minha carreira tão raro e modelar exemplo. Atirando-me aos azares da publicação de um opúsculo aliteratado, pode ser que seja feliz, como o meu inestimável Lente e foi na homeopatia. Pode ser que não e leve algumas descomposturas. Embora desagradáveis, as descalçadeiras dar-me-ão alento para viver, coisa que me vai faltando dentro de mim mesmo. É um estimulante que procuro,
e uma imitação que tento. Plutarco e o Dr. Pelino, mestres, ambos no gênero, hão de perdoar esse meu plebeu intento de querer transformar tão excelso gênero de literatura moral, a bibliografia em específico de Butica. Perdoe-me, Augusto Machado, 8/10/1906. 1. O inventor e a aeronave. Nunca me passou pela mente que o meu amigo Gonzaga de Sá se dedicasse a coisas de balões. A não ser que o tal papel que me deixou entre muitos queira exprimir outro pensamento. Não posso crer, dada a amizade que mantínhamos, que ele me fosse ocultar essa digna preocupação de seu espírito. Tive sempre respeito por aquele que quer voar. Enfim, contemos a história. Conheci Gonzaga de Sá quando, certa vez, por dever de ofício, fui mandado à Secretaria dos Cultos. Tratava-se de um caso de salvas devidas a um bispo. O homem de Tocantins, ao entrar no porto de Belém, a bordo de uma gaiola, receberá da respectiva fortaleza apenas 17 tiros de salva. Sua reverendíssima reclamou. Competir-lhe-iam 18 tiros, e basta o cabedal de textos e leis, a alta autoridade eclesiástica citou, fundamentando a sua opinião. A reclamação foi presente ao ministro dos cultos, cuja secretária, na longa informação que deu, aludiu à questão das investiduras, a dos bispos no tempo do Império e ao direito canônico, ainda por cima, sem nada resolver de definitivo. Ouviu-se o ministro do exterior e o protocolo carinhosamente interpretado. E, sabiamente, nada adiantava ao caso. Recorreram então ao estabelecido na legislação dos países civilizados ou não. Os regulamentos da China eram completamente omissos, mas os de Montenegro davam 24 tiros aos bispos. Na linda repartição das delicadas coisas internacionais, fizeram sábias transposições de uma religião para outra, de modo a se estabelecer a equivalência das respectivas autoridades. Foi organizado um quadro muito bem feito, bem riscadinho, em que os nomes dos sacerdotes de cada religião foram escritos, respeitando-se a índole ortográfica de suas línguas próprias. O catolicismo, o budismo, o judaísmo, o brahmanismo e as seitas protestantes encontravam-se placidamente no terreno das conveniências burocráticas e protocolares. Imames, muezins, bispos, lamas, bonzos, derviches foram postos ao lado uns dos outros camarariamente. Acreditava-se no Ministério dos Estrangeiros que, desta forma esclarecida, a correspondência entre sacerdotes e todas as seitas e religiões, melhor poderia ser interpretada a legislação relativa ao assunto de cada país do globo, isto é, as praxes da Birmânia, do Tibete e da Turquia viriam em auxílio da mortificante colisão em que se achava a administração brasileira. Nada disso, porém, conseguiu decifrar o problema. Buscou-se então resolvê-lo com a opinião do ministro da guerra, que veio a decidi-lo salomonicamente. Era seu parecer que, para evitar reclamações futuras e satisfazer as partes, de hora em diante devia competir uma salva de 17 tiros com canhões de 15 e um tiro com canhão de 7,5. Era, além de salomônico, matemático ou ambas coisas juntas, pois com 18 disparos se tinham 17 tiros e meio. Sendo assim, satisfeito o prestígio do governo e os melindres do prelado. Esta resolução foi tomada depois de serem ouvidas as grandes repartições técnicas do Ministério, cujo saber foi, no caso, incalculável. A informação da seção de artilharia recordou por alto a teoria da separação de poderes. A divisão de justiça, porém, abandonando as leis. Os tratadistas baseou-se em questões teóricas de artilharia. Desenvolveu cálculos para mostrar os fundamentos da queixa de sua reverendíssima. Estava a decidir-se a questão de um modo geral e, de vez, quando surge a angustiosa dúvida do cardeal. Seria Sua Eminência uma autoridade eclesiástica brasileira? Devia receber só salvas de arcebispo ou mais outras? Se era autoridade eclesiástica estrangeira, que salvas devia ter? Se era nacional, quais? Etc. E assim, as interrogações sucediam nas sessões do ministério, quando o meu diretor, para evitar delongas, resolveu mandar-me à Secretaria dos Cultos, submeter aos competentes a angustiosa questão cardeal. Pouca gente conhece a Secretaria dos Cultos e tem notícia de seus serviços. É de admirar que aconteça isso, porquanto, penso eu, se há secretaria que deva merecer o respeito e a consideração da nossa população, é a dos cultos. Num país em que, com tanta facilidade, se fabricam manipansos milagrosos, ídolos aterradores e deuses onipotentes, causa pasmo que a Secretaria dos Cultos não seja tão conhecida
como a da aviação. Há, entretanto, nela, no seu museu e nos seus registros, muita coisa interessante e digna de exame. Foi por ocasião de desempenhar-me da incumbência do meu diretor que vinha conhecer Gonzaga de Sá, afogado no mar de papéis, na seção de alfaias, paramentos e imagens, informando muito seriamente a consulta do vigário de Sumaré, versando sobre o número de setas que devia ter a imagem de São Sebastião. Era Gonzaga um velho alto, já não de todo grisalho, mas avançado em idade, todo seco, com um longo pescoço de ave, um grande gogó, certa macieza na voz grave, tendo uns longes de doçura e sofrimento no olhar enérgico. A sua tez era amarelada, quase dessa cera amarela de certos círios. Tratei com ele cheio de respeito que, acima da beleza, merece a velhice. Ele me pareceu agradecer a deferência, olhando-me com mal disfarçado interesse por debaixo do pincenê, do fundo do abismo de sua banca burocrática. Vi logo nele um velho inteligente, de amplo campo visual a abranger um grande setor da vida. Entendi o ilustrado e de uma recalcada bondade. Não sei também por que adivinhei que tinha um bom nascimento. E a antiguidade do aparecimento dos seus antepassados nestas terras não datava da República nem do encilhamento. O meu julgamento não era errado, porque mais tarde, indo por causa ainda dos tiros a um bispo a cultos, perguntei-me em meio do negócio: Sr. Gonzaga não é casado? Não. Nem quis casar? 2 vezes, uma com a filha de um visconde em baile de um marquês. E a outra? Filho, você parece que ficou com inveja? Talvez, acudi eu prestamente à sua interrogação. Pois saiba, a outra foi com a minha lavadeira. A adivinhação de sua mocidade fiz eu por essa resposta. Além disso, era cético, regalista, voltairiano. Usava, como vim a verificar mais tarde, para estar em dia com o seu Deus, dele, frequentar as cerimônias religiosas, e não como a burguesia republicana, para afirmar-se nos frades, padres, freiras e irmãs de caridade, enriquecer-se inobilmente, criminosamente, cinicamente, sem caridade e amor, senão aquelas de aparato. Era antimonástico, mas não maçom. Para se compreender bem um homem, não se procure saber como oficialmente viveu. É saber como ele morreu, como ele teve o doce prazer de abraçar a morte e como ela o abraçou. Depois de contar esse grande fato da vida de um amigo, decifrar-lhe-ei os gestos íntimos e os seus atos insignificantes. Exporei, não há erro, penso, procedendo assim. A vida oficial de Lord Bacon é abjeta e cheia de vilania, mas vede-lhe as obras, as suas reflexões e sobretudo a sua morte, como são belas e como eclipsam a sua vida outra. Tendo imaginado subitamente que a neve podia preservar as carnes da putrefação, Bacon desceu da sua carruagem em dia de muito frio. Já velho era e entrou em uma palhoça para fazer a experiência. Comprou um frango, fê-lo matar e ele mesmo, com suas próprias mãos, o encheu de gelo. Resfriou-se pouco depois, em casa estranha, pois nem mais força teve para atingir de carruagem a sua, morreu o ousado inovador, o filósofo do método experimental, o autor da grandeza científica e industrial de nossos dias. De Gonzaga de Sá, vou contar-lhes as suas coisas íntimas e dizer-lhes, antes de tudo, como morreu, para fazer bem ressaltar certos trechos e particularidades que serão mais tarde contados da sua bela obscuridade. Narremos os fatos. Nós tínhamos tratado de encontrarmos-nos no terraço do passeio público, para ver certo matiz verde que o céu toma, às vezes ao entardecer. Fui esperá-lo com pressa de conversar com ele e admirá-lo. Pouco olho o céu, quase nunca a lua, mas sempre o mar. Embora o não encontrasse logo, o espetáculo do mar distraiu-me, mas contemos as coisas por miúdo. Quando cheguei ao terraço do passeio, já aos morros de Jurujuba e de Niterói, haviam perdido o violeta com que eu os vinha vendo cobertos pela viagem de bonde afora. Sobre a armação, porém, pairava ainda o jorro das densas nuvens luminosas, por onde, nas oleografias devotas, acostumamos a ver surgir os santos e anjos da nossa fé, ameaçando a tempestade, mas a minha secreta correspondência com o meio avisara-me que não choveria. Chegado que fui, sentei-me a um banco embutido no muro, bem de frente a uma das novas escadarias que levam à gabada avenida Beira-Mar. Em seguida puxei um cigarro e pus-me a fumá-lo com paixão, olhando as montanhas do fundo, afogadas em nuvens de tumbo, e engastado na barra de anil, um farrapo de púrpura que se estendia por sobre os ilhotes de fora da baía,
Considerei também a calma face da Guanabara, ligeiramente crispada, mantendo certo sorriso simpático na conversa que entabulara com a grave austeridade das serras graníticas naquela hora de efusão e confidência. Villegagnon boiava na placidez das águas, com seus muros brancos e suas árvores solitárias. Notei então o acordo entre o mar e as serras. O negro costão do Pão de Açúcar dissolvia-se nas mansas ondas da enseada, e da mágoa insondável do mar se fazia a tristeza da boa viagem. Transmutavam-se naturalmente e tocavam-se amigavelmente. O mar, espelejante e imóvel, realçava a majestade e a firmeza da serrania, e em face de sua suntuosidade, por vezes conselheiral, o sorriso complacente do golfo tinha uma segurança divina. O poeta tinha razão, era verdadeiramente a grandiosa Guanabara que eu via. A glória do alto do outeiro, com o seu séquito de palmeiras pensativas, provocou-me pensar e rememorar minha vida, cujo desenvolvimento, conforme o voto que os meus exprimiram no meu batismo, se devia operar sob a alta e valiosa proteção de Nossa Senhora da Glória. E quando alguma coisa nos recorda, essa apagada e augusta cerimônia vem à lembrança, fatos passados, cuja memória vamos perdendo. Claro é que não tentei ver se tinha já atingido a altura em que plana minha sagrada madrinha. Era de esperar que estivesse mais próximo e, se ainda não estou, nem a milésima do caminho, nunca mais chegarei lá. Não tive desgosto, dei como um desvio de sentimento, procurando ver como minha vida desenvolvera, segundo as obscuras determinações do fragmento do planeta em que nascera. Durante meia hora fiz um detido exame dos meus atos passados e fui colhendo as suas analogias com o meu ambiente pátrio. Tinha sido vario em seus aspectos e descuidoso com a irregularidade do meu solo natal. Sorrira com a Bahia, entre triste e alegre, e tive debaixo desse sorriso uma réstia da energia daquelas rochas antiquíssimas. Diante da Serra dos Órgãos, cujo grandioso anseio de viver em Deus fui sentindo desde menino, aprendi a desprezar as fofas coisas da gente de consideração, e a não ver senão a grandeza de suas inabaláveis agulhas que esmagam a todos nós. Fui bom e tolerante com o mar da Guanabara, que recebe o bote, a canoa, a galera e o couraçado. E, como ela, tranquila sob a proteção de montanhas amigas, fiz-me seguro à sombra de desinteressadas amizades. Quis viver muito, tive ímpetos e desejos nas suas manhãs claras de maio, mas o sol causticante do seu verão ensinou-me, antes que M. Barres me dissesse, a sofrer com resignação e a me curvar aos ditames das coisas, sempre boas, e dos homens, às vezes maus. Saturei-me daquela melancolia tangível que é o sentimento primordial da minha cidade. Vivo nela e ela vive em mim. E assim, fui sentindo com orgulho que as condições de meu nascimento e o movimento da minha vida se harmonizavam. Umas supunham o outro que se continha nelas. E também foi com orgulho que verifiquei nada ter perdido das aquisições dos meus avós, desde que se desprenderam de Portugal e da África. Era já o esboço do que havia de ser. De hoje a anos, o homem criação deste lugar. Por isso, já me apoio nas coisas que me cercam. Familiaridade e a paisagem que me rodeia não é mais inédita. Conta-me a história comum da cidade e a longa elegia das dores que ela presenciou nos segmentos de vida que precederam e deram origem à minha. Que me importavam os germanos, os gregos, o Estado e a arte, outras gentes que não compreendo, nem os seus sonhos que resultaram nessas duas tiranias. Sonho também por minha conta, ao jeito dos meus mortos. E os meus sonhos são mais belos porque são imponderáveis e fugazes. A esse tempo passava olhando tudo com aquele olhar que os guias uniformizaram. Um bando de ingleses carregando ramos de arbustos, vis folhas que um jequitibá não contempla. Tive ímpetos de exclamar, doidos, pensam que levam o tumulto luxuriante da minha mata nessa folhagem de jardim. Façam como eu, sofram durante 4 séculos, em vidas separadas, o clima e o eito, para que possam sentir nas mais baixas células do organismo a beleza da senhora, a desordenada e delirante natureza do trópico de Capricórnio. E vão-se, que isto é meu. Logo me recordei, porém, dos meus autores, de Taine, de Renan, de Embars, de Franz, de Swift e Flaubert, todos de lá, mais ou menos da terra daquela gente. Lembrei-me gratamente de que alguns deles me deram a sagrada sabedoria de me conhecer a mim mesmo, de poder assistir ao raro espetáculo das minhas emoções e dos meus pensamentos.
Houve em mim, por essa ocasião, um indizível reconhecimento sem limites. Olhei com veneração aquela parva gente, em homenagem aos de seu sangue, que me educaram e me fizeram saber que eu, burro, genial, sábio ou nécio, influo poderosamente no mecanismo da vida e do mundo. Humilhado, abaixei a cabeça. O meu velho amigo chegava. A tarde, porém, não nos fora favorável e não nos dera o espetáculo que esperávamos. Ficamos durante algum tempo a conversar no terraço do tradicional jardim público. Gonzaga me disse, ao ver passar ainda outro bando de britânicos: não posso suportar esses ingleses. Que pressa têm em andar. A tarde assim mesmo não está de afugentar. Andei devagar, devagarinho. Não se corre nem para a morte a quem amo. Vamos jantar em casa, embora minha tia não esteja em casa. Eu tinha 20 anos e um louco sonho de ser diretor. Arrepiavam-se meus cabelos daquela invocação da morte. Aceitei o convite, apesar de tudo. Vamos a pé e pelo caminho mais longo. Dirigimo-nos pelos barbonos para aquelas veneráveis azinhagas de aldeola italiana que levam a Santa Teresa. Nada me dizia. Pouco depois, porém, passamos diante de um casarão brutal. Gonzaga me perguntou, apontando o convento de Santa Teresa: sabes quem mora ali? Freiras. Mora também um conde e creio que princesas. Mortas? Sim, mortos. Vês lá o sinal da morte? Não. Está sorridente e alegre. E este casarão ali? Está aqui, está desabando. Morto, não é? Sabes por quê? Porque não guarda nenhum morto. Continuamos a subir. Ao chegar ao jardim de sua casa, que olhava para a Lapa, para a Glória, para a Armação, para Niterói, contemplou o mar insondável. Abaixou-se para colher uma flor que me oferecera, mas caiu e morreu. Foi assim. Dias depois da morte do meu amigo, com o título de O Inventor e a Aeronave, entre os papéis encontrados que ele me legou com os seus livros, encontrei uma folha de almaço, escrita de um lado e de outro. Lia e verifiquei que se tratava de uma narração completa, embora não dê ela toda a medida do espírito e da concepção do mundo do meu saudoso amigo. Eu a publico, para que aqueles que não conheceram possam de algum modo apreciar o meu camarada intelectual e mestre, cujos julgamentos e opiniões sobre os homens e as coisas muito influíram para a escolha dos caminhos que a minha atividade mental tem trilhado. Gonzaga era desses homens cujo pensamento se transmite mal pelo escrever ou por outro instrumento qualquer de comunicação criado pela nossa humanidade. A sua inteligência não sabia dar logo um pulo da cabeça para o papel, e só a sua palavra viva, a si mesmo em palestra, camarada, era capaz de dizer dele tudo o que lhe era próprio e profundamente seu. Contudo, como já disse, vou publicar a página de almaço encontrada por mim, entre os papéis que ele me deixou, no fito de dar uma módica ideia do que verdadeiramente era o meu velho Gonzaga de Sá. Oficial da Secretaria dos Cultos, Ela. Desde 10 anos não havia segundo em que ele não pensasse na máquina. Às vezes, sobre as folhas do canção, tanto se demorava a riscar e a traçar que não chegava bem a compreender como passara da treva da noite para a claridade da manhã. Folhas e folhas de papel, outras vezes amontoava com cerradas equações e outras expressões algébricas. E nas horas de descanso, passeando, os olhos distraídos por elas, apareciam-lhe diante deles com as suas rebarbativas letras gregas, os fi, os mi, os gama, os pi, aqueles minúsculos caracteres ligeiros e de curvas sutis, com o pelotões de tênues pensamentos que as integrais faziam avançar em fileiras disciplinadas, marchando para frente. Consultava revistas, tratados, compêndios, folheava-os bem, e noites, como com os pés na água para afastar o sono, ficava sobre as suas páginas a ler, a comparar um com o outro, a cortejá-los, inteiramente absorvido no ensino deles, a meditar, a adivinhar neles os impossíveis para o seu aparelho e a perscrutar os obstáculos que devia vencer e as leis a que se devia curvar. Afinal, um belo dia, depois de um longo trabalho de horas a fio, ele apareceu no papel, maravilhosamente desenhado a cores, e ali o inventor o remirou muitas vezes. Alongou mais uma linha, amaciou mais uma aresta, uma ligação, e por fim teve a máquina completa, perfeita, tal e qual a ideia que trazia em mente e se fora fazendo em poucos, dia a dia, durante uma gestação de 20 anos. Descansou nesse dia feliz e sem igual. Pôde dormir um largo e profundo sono reparador e tranquilo, mas já no dia seguinte meditava sobre os materiais com que devia construí-la. Considerou a resistência de cada um, o peso específico, o custo, tudo ele levou em linha de conta com sagacidade e sapiência.
Combinou uns com os outros, considerando as suas qualidades, as suas vantagens e defeitos, tendo sempre em mira o efeito que desejava. Escolheu motores, delicados engenhos de força e pequenez, e partiu, com todo esse pensamento meticuloso e sério, para a oficina onde ia construir o seu aparelho de voar. Nenhum momento das horas de trabalho arredou o pé e juntou aos operários. De cada peça, seguiu todas as operações de sua construção. De quando em quando, as pesava e ordenava limar, poli-las mais, para que tivessem exatamente o peso calculado com aproximação de miligramas. Não havia parafuso que ele não visse bem o passo, de modo que uma diferença maior ou menor não pudesse perturbar a rigidez do sistema e fazer falhar o que esperava no seu invento. Ficou pronto e lindo, e ligeiro que nem uma libélula. Iria subir, iria remontar os ares, transmontar cordilheiras, alçar-se longe do solo, viver algum tempo quase fora da fatalidade da terra, inebriar-se de azul e de sonhos celestes e nas altas camadas rarefeitas. A experiência seria de manhã, e a noite toda não dormiu, como se no dia seguinte fosse se encontrar com o amor com que sonhou, e para realizá-lo agora tinha guardado muitos anos de angústia e de esperança. Veio a aurora e ele a viu pela primeira vez com um interessado olhar de paixão e de encantamento. Deu a última de mão, acionou manivelas, fez funcionar o motor, tomou lugar próprio e esperou. A máquina não subiu. Eis o que havia na folha amarelecida de papel ao maço encontrada por mim no ano passado, entre os papéis que Gonzaga de Sá me deixou. Não compreendi imediatamente a significação dessa fantasia, mas referindo-se a este e aquele aspecto de sua vida, entendi bem que ele queria dizer que o acaso, mais do que outro qualquer Deus, é capaz de perturbar imprevistamente os mais sábios planos que tenhamos traçado, e zombar da nossa ciência e da nossa vontade. E o acaso não tem predileções. Manuel Joaquim Gonzaga de Sá era bacharel em letras pelo antigo Imperial Colégio Dom Pedro II. Possuía boas luzes e teve sólidos princípios de educação e instrução. Conhecia a psicologia clássica e a metafísica de todos os tempos. Comparava opiniões do Visconde de Araguaia com as do Sr. Teixeira Mendes. Sua história sentimental é limitada. Não foi casado, esqueceu-se disso, embora tivesse amado 2 vezes. A primeira, a filha de um visconde, num baile de um marquês. A outra, a uma sua lavadeira. Não sabem que ocasião. Ele mesmo o disse, como devem estar lembrados. Seguindo seu favorito método introspectivo, analisou detidamente as 2 emoções e, ao cabo de detalhada análise, achou-as idênticas em si mesmas e nas aparências. Alinhava a tudo isso uma histórica despreocupação da notoriedade, ou melhor, da posição fácil e barulhenta. Filho de um general titular do Império, podia ser muita coisa, não quis. Era preciso ser doutor, formar-se, exames, pistolões, hipocrisias, solenidades, um aborrecimento, enfim. Não quis. Fez-se praticante e foi indo. Foi empregado assíduo e razoável trabalhador. A República veio encontrá-lo quase só na sessão, redigindo um decreto do defensor perpétuo, e ao lhe avisarem: seu Gonzaga, hoje não se trabalha. O Deodoro, de manhã, proclamou a República no campo de Santana. Mas qual? Perguntou. As suas reminiscências de história não lhe davam de pronto a ideia nítida do que fosse República. Sabia de tantas e tão diferentes que a sua pergunta não foi afetada. Contou-me ele que, na própria manhã de 15 de novembro, estivera lendo o seu Fustel de Colantes, justamente no ponto referente à significação aristocrática do tratamento cidadão. Deve causar surpresa a quem ler estas linhas o fato de Gonzaga de Sá, oficial da Secretaria dos Cultos, ter comércio com autores dessa ordem. Há muita gente que, sem queda especial para médico, advogado ou engenheiro, tem outras aptidões intelectuais, que a vulgaridade do público brasileiro ainda não sabe apreciar, animar e manter. São filósofos, ensaístas, estudiosos dos problemas sociais e de outros departamentos da inteligência, para as quais a nossa gente que lê não se voltou, e de que são amadores poucos da elite, e sem eco na nação, em virtude dessa pasmosa diferença de nível que há entre a inteligência dos grandes homens do Brasil e de sua massa aligente. Certo que as suas aptidões não lhe darão um meio de vida. Os que nascem tão desgraçadamente dotados, se pobres, procuram funcionalismo, fugindo ao nosso imbecil e botafogano doutorado. Não são muitos, são raros em cada repartição, mas consideráveis em todo o funcionalismo federal. Em começo, procuram,
com o fim de manter a integridade do seu pensamento, de fazê-lo produzir a coberto das primeiras necessidades da vida. Mas o enfado, a depressão mental do ambiente, o afastamento dos seus iguais e o estúpido desdém com que são tratados, tudo isso, aos poucos, lhes vai crestando o vício, a coragem e mesmo o ânimo de estudar. Com os anos esfriam, não leem mais, embotam-se e desandam a conversar. Eu me dei com um escriturário que conhecia o Zend, o hebraico, além de outros conhecimentos mais ou menos comuns. Seu pai, que tivera fortuna, mandou para a Europa, muito moço, pelos 14 anos. Lá onde se demorara perto de 10 anos, apaixonou-se pela crítica religiosa e estudou com afinco estas antigas línguas sagradas. Perdendo a fortuna, voltou e viu-se, com tão inestimável sabedoria, nas ruas do Rio de Janeiro, sem saber o que fizesse dela. Nesse tempo, o folhetim estava na moda, e a repetição de umas coisas vulgares de matemática. O futuro escriturário não dava para o rodapé. Declarou-se besta e fez um concursozinho de amanuense e foi indo. Ficou como um escolar que sabe geometria a viver numa aldeia de gafanhotos e 15 anos depois veio a morrer, deixando grandes saudades na sua repartição. Coitado, diziam, tinha tão boa letra. Gonzaga de Sá não possuía qualquer sabedoria excepcional, mas tinha em compensação vistas suas e próprias, e demais, sobre o tal escriturário, apresentou-se com maior força de inteligência, tendo resistido à depressão mental do ambiente da Secretaria dos Cultos, a qual, como a de todas as secretarias, pouco resistem. Certa vez, ele me explicava, de um modo qualquer, algumas considerações suas a respeito do sentido da civilização na América do Sul, e eu lhe perguntei: por que o senhor não publica isso? Ainda o tratava por senhor, e só muito mais tarde, creio que um ano depois, vinha tratá-lo por você e tu. Deus me livre. E os jornais? Não acreditei fosse esse temor pueril que lhe obstava de publicar-se. Devia haver outro motivo mais profundo e significativo. A sua ânsia e a sua febre de conhecimentos, tais como via nele, sempre a par do movimento intelectual do mundo, fazendo árduas leituras difíceis, deviam procurar transformar-se em obra própria. Tanto mais que não era um repetidor e sabia ver fatos e comentar casos a seu modo. Creio que fizeram seus planos, pois que, apesar de remediado e seguro do emprego, não se deixou cevar. Pensou sempre, e o seu pensamento estava sempre vivo e ágil, embora quando o conheci já tivesse passado dos 60. Não ruminava. Ao contrário, nunca cessou de aumentar a sua instrução, limando-a, polindo-a, estendendo-a a campos longínquos e áridos. Para que seria esse trabalho se não para criar? É verdade que se podia atribuir ao seu gosto pessoal, perfeitamente desinteressado nas coisas do pensamento, sem objetivo, tensão de obra ou lucro de qualquer natureza. Mais tarde, porém, fiquei perfeitamente certo de que era só curiosidade intelectual que o animava e mantinha nas suas leituras árduas, mesmo porque não se podia encontrar outra espécie de explicação à vista da obscuridade a que se havia voluntariamente imposto. Ele, como Mérimée, não tinha a quem oferecer colares de pérolas. Gonzaga, solitário, sem filhos, membro de família extinguir-se, a quem iria dar a sua glória? Deixando de seguir um curso profissional qualquer, foi como se fugisse aos programas para ler com mais ordem e método os autores, ao jeito de quem vai escrever uma memória, ou um Félix Alcan, de 7,50 francos. Fez o seu curso antiga, em matérias isoladas, abandonando o seriado das universidades medievais, tradição que, dominando nas nossas faculdades, fez estabelecer os mais absurdos encadeamentos de matérias e disciplinas nos seus anos ou séries. Gostava, Gonzaga de Sá, muito de revistas. A variada instrução que recebeu e o seu gosto policrômico permitiam-lhe seguir, sem esforço, a anarquia dos seus artigos. Assinava a Revue, o Mercury, a Revue Philosophique, mas, de todas, a Revue des Le Monde é a que mais queria e citava. Não apreciava as nossas, muito chiques, disse-me ele. Abria, entretanto, exceção para as obscuras e para os jornais ilustrados meteóricos. Havemos de saber mais tarde a sua opinião a respeito. Pelo livro, acompanhava o movimento das letras pátrias, com vivo interesse, mas sem paixão. Lia o Figaro e repetia em francês e de cor várias pilhérias do Masque de Feu. Nos meus primeiros encontros e com a ajuda de informações daqui e dali,
Foi o que logo percebi em Gonzaga de Sá. Durante meses tive dele esse croquis. Mais tarde, as linhas se foram firmando, o perfil ressaltando, e obtive, segundo creio, um razoável retrato. Não convém, porém, deixar de contar as primeiras bondades que eu vi dele. Contá-las-ei ao correr desse despretensioso esboço de sua biografia. Contudo, vou narrar uma delas que me pareceu engraçada. Emblemas públicos. A nossa insuficiência nas artes do Dersênio é manifesta. Não pecará tanto quanto a execução, mas no que toca à imaginação criadora é coisa que não se discute. As armas dos nossos estados, das nossas cidades, o cunho das nossas moedas são uma prova disso. Não posso abrir o Almanach Garnier e ver-lhe os mapas das nossas províncias com os respectivos emblemas heráldicos, que não fique horripilado com aqueles bonecos que ladeiam os escudos estrambóticos, cheios de montanhas e letreiros, além de arvoredos e papagaios, tudo o que pode vir de mais extravagante e hediondo à cabeça de um sujeito doido e menos artista desse mundo. As armas da República, então, são de uma inércia estonteadora. Aquele espadagão, aquele fitão, que coisas, meu Deus! A não ser o brasão de armas da cidade do Rio de Janeiro, que é de fato elegante, bem proporcionado, heráldico, significando a cidade. Poucos dos nossos emblemas públicos se podem salvar de um inteiro naufrágio na fealdade e na mais completa cretinice. Como são diferentes as colônias, basta a esfera armilar, atravessada pela Cruz de Malta, símbolo do reino do Brasil, outorgado não sei por que rei de Portugal, para mostrar como naqueles tempos havia mais gosto do que hoje nas altas regiões. Gonzaga de Sá disse-me isto certa vez, no Largo do Paço, olhando o chafariz do mestre Valentim. Depois continuou: esse chafariz é feio, é maçudo, mas a esfera armilar que o em cima dá-lhe certa grandeza, certa majestade, mas já foi bonito. Quando o mar chegava-lhe aos pés, ele tinha essa moldura, ou melhor, esse repoussoir, e possuía certa beleza. Eu ainda conhecia assim. Vinha a noite e ela caiu toda negra sobre nós. Nós, então, sentimos as nossas almas inteiramente mergulhadas na sombra e os nossos corpos a pedir amor. Calamo-nos e olhamos um pouco as estrelas no céu escuro. Continua.